Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Chegamos a mais uma lição. Nesta feita, estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Vamos estudar nessa semana a lição de número 11, cujo título é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Nosso estudo dessa semana está baseado no capítulo de número 8, do versículo 1 ao 12 do livro de Neemias. Muito bem, meus irmãos, já estudamos aqui no nosso canal, enquanto que Neemias ele cuidava da restauração da cidade de Jerusalém, o sacerdote Esdras, ele cuidava da restauração espiritual do povo judeu. Veremos aqui que como a palavra de Deus ela foi ensinada através de Esdras e Neemias. Veremos que a palavra foi lida, declarada, ensinada e entendida. Fique conosco e estudaremos essa maravilhosa aula de homilética da palavra de Deus, daquilo que Esdras e Neemias conseguiu realizar, um despertamento espiritual na vida do povo judeu através do ensinamento da palavra de Deus. Chegamos ao tópico de número 1. Artaxerxes envia Esdras. Subtópico de número 1 diz: os judeus sob o domínio dos persas. Subtópico 2, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Subtópico de número 3, a importante carta que o rei enviou com Esdras. Vamos ao subtópico de número 1, os judeus sob o domínio dos persas. Já vimos aqui no nosso canal, através de estudos anteriores, que o domínio babilônico era um domínio que ele oprimia o povo judeu. Ele oprimia o povo de Deus. Ele levou o povo cativo, queimou a cidade, destruiu o templo, levou todos os utensílios para a Babilônia, e também aqueles que iam como cativos para a Babilônia. Você vê como exemplo Daniel e seus 3 amigos, que foram mudados os seus nomes para que assim ele esquecesse da sua cultura, do seu povo e do seu Deus. Então o governo babilônico era um governo opressor. Porém, quando esse governo mudou para o governo medo-persa, era um governo mais brando. E eles permitiam que os seus vassalos adorassem o seu Deus e o servissem, como veremos aqui nesta lição maravilhosa. Subtópico de número 2. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a palavra ou a lei de Deus. No seu contato com Esdras, o rei Artaxerxes, ele viu em Esdras um nível de conhecimento elevado. O grau de conhecimento que Esdras tinha da lei de Deus deixou o rei impressionado. Flávio Joséfo, comentando essa questão, ele diz o seguinte: Artaxerxes teve sempre uma grande afeição pelos judeus, e que Esdras era o primeiro e o mais considerável dentre todos os sacerdotes que haviam ficado na Babilônia. Era um homem de bem e muito instruído na lei de Moisés. Este desfrutava de grande fama no meio do povo e era muito amado pelo rei. Sendo assim, meus irmãos, Esdras é enviado a Jerusalém para fazer uma investigação como estava a situação espiritual, e nós veremos isso no texto bíblico sagrado. O rei Artaxerxes, ele viu esse grau elevado, viu que Esdras era um homem íntimo da lei de Moisés, e ele o escolheu para mandá-lo a Jerusalém para fazer esta investigação de como que se estava a situação do povo. Vejamos o texto. Esdras, capítulo 7 e o versículo 14. Porquanto, da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão.
Meus irmãos, é bem verdade que Deus capacita os chamados para o ministério. Sabemos disso muito bem, que Deus, ele escolhe os homens e os capacita, mas aprendemos que um homem capacitado e bem instruído é de muita estima perante o Senhor. Quando se tem uma oportunidade para que se ensine a lei de Deus, a história de Esdras, ela nos mostra que o obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, ele é valorizado. Aqui nós vemos que surgiu uma oportunidade, e para essa oportunidade tinha-se um homem capacitado. Esdras foi o homem que estava preparado para assim obter ou tomar posse daquela oportunidade de ensinar a palavra de Deus. Subtópico de número 3, a importante carta que o rei enviou com Esdras. Interessante. Já vimos que Esdras, ele não retornou a Jerusalém de qualquer forma. O capítulo 7 e o versículo 14, que nós lemos agora há pouco, ele deixa bem claro quando ele disse, és mandado. Esdras foi enviado tanto pelo rei como pelos seus conselheiros. Ele estava com uma carta de recomendação. Esta carta aqui estava bem detalhada e aprovada pelos seus superiores. O que nos chama a atenção aqui nessa carta são dois fatores, além do que a lição já declara. A lição ela mostra alguns fatores dessa carta, mas tem dois fatores ali que é muito interessante. Primeiro, é o reconhecimento que o rei tinha de Esdras. Ele vem dizer aqui no capítulo número 7, versículo 13, como no versículo 21, ele diz que Esdras era um escriba da lei do Deus dos céus. Isso ele faz por duas vezes. O dicionário bíblico, o Wycliffe, ele nos vai dizer que o escriba era alguém especialista na lei, que tinha a função de copiar, estudar, interpretar e ensinar as Escrituras. Veja, o rei percebeu isso em Esdras, que ele era um homem capaz de copiar, estudar, interpretar e ensinar as Escrituras. Aqui fica um conselho muito grande para todos nós. Primeiro, para nós obreiros, professores, pregadores da palavra de Deus, ainda que nós não sejamos reconhecidos por nada que nós façamos, mas no mínimo devemos dar o melhor de nós para que as pessoas olhem para nós e vejam em nós alguém que ama as Escrituras, alguém que é capaz de estudar, alguém que deseja mais que tudo o estudo da palavra de Deus. Que haja em nós esse mesmo desempenho, esse mesmo esforço, essa mesma afeição com a palavra de Deus. Vejamos aqui o segundo ponto que está realizado nessa carta, ou o segundo aspecto que essa carta declara importante que vem com Esdras. Segundo, está na seriedade que o rei tinha para com as Sagradas Escrituras. Veja só o decreto do rei. Capítulo número 7, versículo 26, está escrito no livro de Esdras. Estamos usando a versão NVI. Olha o que ele nos diz. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei, seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o fisco dos bens, ou com a prisão. Veja, havia uma punição para aquele que não obedecesse à lei de Deus e à lei do rei. O rei, ele levou a sério o estudo das Escrituras. O rei, ele levou a sério, ele tinha uma seriedade para com a palavra de Deus e exigia que o seu governo, que o seu reino, ele também levasse a sério esse estudo da palavra ou essa obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, quando estivermos falando da palavra de Deus, seja onde for, uma aula de escola bíblica, uma aula no discipulado, uma pregação ou até mesmo uma saudação que alguém te conceder ou nos conceder, façamos isso com toda a seriedade possível. Temos que nos lembrar que estamos utilizando a palavra de Deus e temos que saber um fator interessante. Quando eu tenho uma oportunidade,
Eu estou usando o Cronos, eu estou usando o tempo que Deus utiliza na terra para falar com os homens. E eu tenho que aproveitar o máximo que esse tempo que foi me dado para transmitir a palavra de Deus com seriedade e com dedicação. Com isso, nós encerramos o nosso primeiro tópico. Que haja em nós essa mesma sinceridade, seriedade e dedicação para com a palavra de Deus, como havia na vida do sacerdote Esdras e escriba. Meus irmãos, chegamos ao nosso tópico de número 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Temos também nesse tópico 3 subtópicos. Primeiro, Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. O encontro de Esdras com Neemias no subtópico 2, e no 3 nós temos Esdras ensina a palavra ao povo. Subtópico número 1, Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Esdras, quando saiu da Babilônia, ele saiu sem nenhuma escolta de soldados, confiando somente em Deus. É surpreendente a confiança que Esdras, juntamente com aqueles que voltaram com ele, confiavam no poder da oração, para que assim eles fossem protegidos por Deus. Vejamos, meus irmãos, que o texto nos informa que antes de eles saíram debaixo de jejum e debaixo de oração. Observe que no capítulo 8 e o versículo 31 do livro de Esdras, ele nos informa o seguinte: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Meus irmãos, vemos que essa viagem, ela saiu debaixo de um jejum e oração. O povo de Deus, eles vieram para ensinar a palavra, debaixo de jejum e oração. E o texto é lindo em dizer que Deus moveu-se pelas orações do povo dele. Sempre, meus irmãos, que você se dedicar ao ensino da palavra de Deus, haverá sempre um levante do inimigo. E quando você estiver na inércia, é que o inimigo já lhe venceu. É uma das frases que o professor Wallace sempre diz. E ele diz também que a nossa oração, ela não move a mão do inimigo. A nossa oração, ela move a mão de Deus. De todas as formas, o inimigo se levantará contra nós, mas estejamos em jejum e oração e com certeza venceremos todas as ciladas do inimigo. Subtópico de número 2, o encontro de Esdras com Neemias. Neemias capítulo 8 e versículo 9. E Neemias, que era o tisata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas, que ensinavam a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Observe que a união de Esdras e Neemias era para juntos trazerem um ensinamento da palavra ao povo. É maravilhoso, meus irmãos, quando entendemos que um verdadeiro avivamento começa com o ensino bíblico. Vamos para o nosso subtópico de número 3. Esdras ensina a palavra ao povo. Neemias capítulo 8, versículo 1 e 2 está escrito: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, e assim de homens como de mulheres, e todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Veja que referência maravilhosa, que tem aqui um estudo memorável que aconteceu no 7º mês. Lembrando que o calendário judaico é diferente do nosso calendário, né? No dia 1º do mês,
Nesse dia acontecia a santa convocação, segundo Levítico, capítulo 23 e o versículo 25. Porque no 15º dia desse mês, do 7º mês, acontecia a festa dos tabernáculos. Essa era a terceira festa das colheitas. Essa é a grande temporada de júbilo e alegria do povo judeu. Essa festa, ela comemora a provisão e o abrigo de Deus. E era exatamente isso que os judeus estavam experimentando. Eles tiveram provisões para a reconstrução tanto do templo como da cidade, que nesta cidade eles estariam novamente abrigados. E isso era motivo de festejar. Já vimos aqui a importância da data desse culto de doutrina, que era um dia festivo. E agora veremos também o local que era uma referência importante. Veja que o texto diz, diante da porta das águas. Essa porta das águas havia a fonte de Gion nela. Nesse local foram feitas mais tarde as tendas para comemorar-se a festa dos tabernáculos. Uma das cerimônias que acontecia na festa dos tabernáculos, que o texto nos informa, era a cerimônia da libação do templo. Os judeus, eles coletavam água para derramar ao Senhor como oferta de libação. Existe uma frase entre os rabinos que eles dizem, falando da alegria do povo judeu nessa cerimônia, eles dizem o seguinte: aquele que nunca presenciou a cerimônia de coleta da água, jamais viu o que realmente significa a alegria na vida. Veja que isso era momento de alegria para o povo de Deus. Sendo assim, esse local, diante da porta das águas, apontava para a alegria de estar ouvindo a palavra de Deus. Observe agora o compromisso nesta reunião de forma detalhada. Primeiro, olha só que compromisso. O povo ajuntou-se como um só homem. Não houve indiferença no povo. Eles sabiam que precisava aprender a palavra de Deus e que o ensinamento eles nos dão para nós hoje é sensacional, meus irmãos. Precisamos nos reunirmos nos cultos de doutrina e nas escolas bíblicas dominical. É o nosso dever nos ajuntarmos como um só povo. A obrigação do povo era ouvir essa palavra que seria dada de instrução. Segundo, nós lemos também que os sábios faziam parte, no capítulo 8, versículo 1 e 2, ele diz que os sábios faziam parte também desta congregação. Eles se reuniram. O fato desses homens eles serem sábios não os isentavam deles participarem do culto do ensino. Veja que aula para todos nós que somos professores, pregadores, professor de discipulado, de escola bíblica dominical, obreiros da casa do Senhor. Eles nos dão um ensinamento que quando um sábio é realmente sábio, ele tem prazer em aprender mais. Ele tem prazer em sentar para ouvir. Já viste que tem uma mensagem no nosso meio que diz: quem não senta para ouvir, não pode levantar-se para ensinar. Terceiro ponto, Esdras, os 13 auxiliares e os levitas ensinavam ao povo. Este é o dever de todo obreiro, de todo professor de escola bíblica, de todo pregador. Nós, como obreiros da seara do Senhor, temos que estar envolvidos com as Escrituras Sagradas. Temos que nos envolver com a palavra de Deus. Antes de vermos como que foi que estes auxiliares, os levitas e Esdras, ensinavam ao povo, vejamos o que Paulo ele deu uma instrução a Timóteo. Olha o que é que ele diz. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 a Timóteo, capítulo 3 e versículo 1. Saibamos o seguinte, que a obra do ensino, ela é uma excelente obra. É isso que Paulo está mostrando. Se alguém deseja assim exercer uma função, essa pessoa ela tem que entender que ela
está fazendo uma excelente obra. Logo, requer-se que se faça com excelência. Não podemos usar desculpas, mas temos que usar recursos para trabalharmos com excelência para o Senhor. Vejamos como se deu esse ensino. Olha só, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Estamos usando a versão NVI, do capítulo 8 de Neemias e o versículo 8. Esse ensino ele estava baseado em 4 aspectos. Primeiro, eles leram. Segundo, eles interpretaram o texto. Terceiro, eles explicaram. E quarto, eles se preocuparam com que o povo entendesse este ensino. Vamos ver isso de forma detalhada, esses 4 aspectos do ensino. Primeiro, leram no livro da lei de Deus. Não existe, meus irmãos, como separar a leitura de um pregador, de um professor de escola bíblica ou de um pastor que dá ensinamento. Não existe como separar a leitura dessas pessoas. Percebe-se logo que quando alguém que está fazendo menção da palavra de Deus, ou de uma mensagem, ou de uma oportunidade, quando ele não lê o texto, nós logo percebemos. Então perceba, não tem como separar de um professor de escola bíblica dominical a leitura da lição, né? Então, nós que somos pregadores, que somos ensinadores, por favor, eu deixo esse conselho para todos nós, tanto pelo nosso bem, como pelo bem do nosso público. Devemos ler tanto a lição, e se for uma pregação ou um ensinamento, temos que ler a Bíblia Sagrada. Em uma das aulas do quadro Fala Professor, o professor aqui, ele ensinou acerca do seguinte: a aula do professor de escola bíblica dominical não começa no domingo. Isso, meus irmãos, é uma verdade. E esse mesmo princípio se aplica para um pregador do Evangelho. A aula que ele vai dar, a pregação que ele vai ministrar, não começa quando ele recebeu a oportunidade, mas começa no seu particular com Deus, começa no seu estudo devocional com Deus, no seu dia a dia, pelo tanto que ele ama as Escrituras, aquilo que Deus ministrar ao seu coração, ele ministrará ao coração do povo. Então, leia, estude, não deixe de ler, gaste seu tempo lendo as Escrituras. Segundo aspecto desse ensino, interpretando. Esdras e os levitas interpretavam as Escrituras para trazer um ensinamento correto. Esta é a principal função para interpretar as Escrituras, trazer um ensinamento correto. Já deixo um alerta aqui para todos nós. Não é uma tarefa fácil, meus irmãos. É uma tarefa muito difícil, porém é muito louvável e de muito proveito. Cabe a todos nós tentarmos transmitir a mensagem da palavra de Deus de uma forma tão fiel como se fossem os próprios profetas falando, como se fossem os próprios escritores da Bíblia transmitindo a mensagem ao público. Por isso, nós aqui deixamos um conselho: invista em cursos, invista em treinamentos, em livros teológicos, em materiais e vá em culto de doutrinas aprender, para que você consiga fazer assim uma interpretação correta da palavra de Deus, né? Hoje nós vemos muitas pessoas dizerem: eu não preciso de livros, eu não preciso de materiais, eu já tenho a Bíblia. Isso não passa, meus irmãos, de ignorância, porque tiveram homens que dedicaram uma vida inteira para deixar para nós materiais que nos auxiliariam nesta obra tão maravilhosa. Por isso que nós devemos nos esforçar e investir o nosso tempo e as nossas condições para fazermos uma interpretação correta das Sagradas Escrituras. Vamos para o terceiro aspecto. Veja, primeiro, eles leram. Segundo, interpretaram. Terceiro, explicando.
Veja que a preocupação de Esdras e seus cooperadores era que o povo entendesse. Isso dependia muito. O entendimento da palavra de Deus, ele depende muito de como será transmitida esta mensagem. Todos nós que temos uma chamada para o ensino e para a pregação, devemos cumprir as regrinhas básicas de hermenêutica, que é ler, interpretar, explicar e aplicar. Não podemos pular estas regras, não podemos fugir dessa base teológica, não podemos fugir desses argumentos. Se nós fizermos isso, os nossos comentários, eles perderão o fundamento. Nós devemos ter esta regra e cumprir esse ensinamento da palavra de Deus, lendo, explicando, interpretando, explicando e aplicando o texto. Isso não vai menosprezar você, isso não vai tirar, o poder de Deus da sua vida. Não, meus irmãos, nós temos que fazer isso, mas com a unção do Espírito Santo nas nossas vidas. Como dizem os pregadores e os pastores, é com luz na mente e com fogo no coração. Quarto aspecto, olha só, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo ensinado na lei. Uma correta explicação, seguida por uma aplicação sincera, fará com que o povo entenda a mensagem que foi pregada ou ministrada. A nossa pregação não está com o mover, isso não depende de nós. Aquilo que Deus fizer, Ele fará. O nosso dever é se preocupar com a mensagem que será pregada, assim como Esdras, a preocupação dele, dos levitas e aqueles que auxiliaram, era que a mensagem fosse entendida pelo povo. Como disse Martinho Lutero, a função do pregador é levar a mensagem aos ouvidos e a função de Deus é levar a mensagem ao coração. Vamos para o nosso agora terceiro subtópico. O ensino foi maravilhoso. Depois de quase 6 horas de culto, meus irmãos, que culto maravilhoso! Depois de quase 6 horas de culto, desde a alva até o meio-dia. No versículo 3 nós temos essa informação. E isso sem ninguém sair do culto. Nós temos essa informação no versículo número 7. Houve um quebrantamento no povo e choraram, porque ouviam a lei e sabiam que precisavam arrepender-se. O ponto fundamental que provocou o despertamento no coração do povo foi o fato de os ensinadores terem tido o interesse, o cuidado e a paciência. Eles não tinham pressa em simplesmente cumprir uma obrigação, mas tinham o zelo em fazer o povo aproveitar o conteúdo ensinado. Os líderes, vendo o choro do povo, uma vez que ensinaram o arrependimento, e eles mostraram para ele que esse arrependimento não é motivo de tristeza, mas sim de alegria, porque há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Sendo assim, essa alegria não partia dos seres humanos, mas era a alegria do Senhor, que era o refúgio do povo. A verdadeira pregação da palavra de Deus sempre produzirá alegria. O povo entendeu isso e foram festejar. Vejamos o texto bíblico. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Neemias, capítulo 8 e versículo de número 12. Com isso nós encerramos o nosso segundo tópico em nome de Jesus. Fique conosco e teremos assim uma conclusão maravilhosa com o nosso terceiro tópico, ensinando a palavra de Deus aqui a todos vocês. Com isso chegamos ao nosso terceiro tópico. A palavra de Deus deve ser ensinada. Também temos 3 subtópicos aqui neste terceiro tópico. Primeiro, Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Segundo, Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Terceiro, o apóstolo Paulo conhecia
a importância do ensino da palavra de Deus. Vamos ao nosso primeiro subtópico. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Deuteronômio, capítulo número 31, e versículo 10 e 12, está escrito assim: E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, lembra que o nosso contexto é na festa dos tabernáculos, ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras da lei. Observe que esse ensino estava relacionado com a festa dos tabernáculos, apesar de já fazerem uma festa anualmente, ou seja, todos os anos eles faziam essa festa do tabernáculo, mas ao fim de cada 7 anos, eles faziam como se fosse um congresso, era um culto mais bem elaborado, mas isso não quer dizer que eles estudavam somente a palavra a cada 7 anos. Se observarmos o Salmo de número 1, no verso de número 2, diz que o homem feliz, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja que o estudo constante das Escrituras não era apenas uma leitura, mas era uma meditação. Medita na lei do Senhor. Ainda, analisando o texto de Deuteronômio, capítulo 31 e versículo 12, veja que o estudo, ele atingia um público pleno. Observe, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros. Os rabinos, comentando esse texto, eles dizem o seguinte: os homens vêm para estudar, as mulheres para ouvir e as crianças para recompensarem aqueles que as trazem. Veja que ensinamento interessante, meus irmãos. Os homens estudariam, as mulheres ouviriam e aprenderiam também, e as crianças só em levarem era uma recompensa para aqueles que as traziam. Mostrando isso, é recompensador levar os filhos para estudarem a palavra de Deus. Às vezes, nós levamos o nosso filho à igreja ou uma escola bíblica e para que, entre aspas, eles não atrapalhem o culto, nós damos para ele um smartphone ou um brinquedo. E com isso, nós estamos mostrando para ele que o ensinamento da palavra não é importante. Veja que o ensinamento aqui era pleno. Eram homens, mulheres, crianças e estrangeiros. Subtópico de número 2. Jesus ordenou o ensino da palavra. O texto está escrito em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, está escrito: Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Na grande comissão, Jesus ordena aos discípulos, primeiro, a fazer discípulos. No versículo 19 e no versículo 20, ele mostra como esses discípulos seriam feitos, dizendo, ensinando-os, né? Aqui, a nossa missão não é somente ensinar, mas fazer isso de uma maneira tão convincente que as pessoas sigam os mesmos passos de Cristo. É isso. Fazer discípulos é fazer com que as pessoas sejam igual a Cristo, se tornem parecidas com Cristo, andem no mesmo caminho de Cristo. Não era só ensinar, mas fazer discípulo. Subtópico de número 3. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos que Paulo se preocupava com o ensino da palavra. Vejamos a sua preocupação, que está baseada em alguns pontos. Primeiro, deveria haver pregação da palavra. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4 e versículo 2 está escrito que pregues a palavra.
instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Em uma época como a nossa, é desafiador para um pregador se manter fiel à pregação bíblica. Porque vivemos a época onde os comichões nos ouvidos, as pessoas querem escolher a mensagem que querem ouvir. Preferem a massagem em vez de mensagem. Mas o compromisso do pregador é com a palavra de Deus. Com isso, eu não digo que o pregador tem que afrontar as pessoas. Não, mas ele deve expor a palavra de Deus de uma forma pura, de uma forma fiel. A exposição da palavra de Deus, ela trará luz à mente das pessoas, ela trará conhecimento. O salmista, no Salmo 119 e o verso de número 130, ele disse: a exposição, veja, não é somente uma falácia ou ensino, não. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Segundo ponto, Paulo preocupa-se que essa mensagem seja transmitida de umas pessoas para outras. Veja o que é que ele diz nessa mesma segunda carta enviada a Timóteo. Capítulo 2 e versículo 2 ele diz: e o que de mim aprendestes, entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Este deve ser também a nossa preocupação. Paulo estava instruindo a Timóteo a escolher homens fiéis e dignos para transmitirem a mensagem que o próprio Timóteo aprendeu com Paulo. Veja, foi passada de Paulo para Timóteo, e de Timóteo para os homens, e dos homens para outras pessoas. Então, a escolha de pessoas, a escolha de obreiros, a escolha de professores e pregadores, ela tem que ser baseada em pessoas que transmitam a palavra de Deus com fidelidade e com uma doutrina sã, com uma doutrina verdadeira, para que outras pessoas eles aprendam a palavra de forma sadia. E se por acaso Timóteo, ele não ensinasse corretamente as pessoas que ele ensinou, esta mensagem não seria responsabilidade de Paulo, porque ele disse: você ouviu de mim entre muitas testemunhas. Ponto de número 3. Paulo se preocupa com a dedicação do obreiro. Olha o que é que ele diz em Romanos, capítulo 12 e o versículo 7. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A dedicação do obreiro para o ensino abrange todos os aspectos que nós já falamos aqui no capítulo de número 2. Essa dedicação ensinará ao obreiro e impedirá a ele que ele cometa erros doutrinários, porque vai ser alguém que maneja bem a palavra da verdade e que não tem com que se envergonhar. Para uma explicação deste texto, maneja bem a palavra da verdade, nós temos um quadro aqui que é Coisas de Grego. Eu convido você que dê uma verificada lá e você vai ver o quanto que é importante um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. É uma explicação muito rica desse texto aqui. Agora, encerramos o tópico de número 3. Iremos assim para o nosso tópico de número 4, resultados do ensino da palavra de Deus. Temos também 3 subtópicos. Primeiro, o ensino da palavra gera temor a Deus. Segundo, o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Terceiro, o ensino da palavra dá conhecimento. Vamos para o tópico de número 1. O ensino da palavra gera temor a Deus. Neemias, capítulo 9, versículo 1, que é após esse relato do capítulo 8, olha o que é que diz. E no dia 24 deste mês, veja que o estudo foi no dia 1º, agora é no dia 24. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel, com jejum e com pano de saco, traziam terra sobre si. O primeiro sinal de temor na vida do povo está registrado no capítulo número 8 e o versículo 9, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Mas no capítulo de número 9,
veremos que esse resultado de um verdadeiro despertamento. Observe, esse choro não foi um choro momentâneo, que eles simplesmente choraram ali por remorso e emoção, como muitas das vezes acontece nos nossos dias, onde as pessoas choram, onde choramos, né, nos alegramos e festejamos, mas pouco tempo depois voltamos à mesma vida espiritual, né, medíocre. E esse avivamento aqui, ele não ficou somente no choro da emoção, mas ele foi demonstrado com atitudes e gestos sinceros de um verdadeiro arrependimento. Primeiro, eles vieram com jejum e com pano de saco sobre si. Esse era um costume cultural do povo judeu. Era sinal de tristeza, humilhação, desespero e angústia. Era uma demonstração clara do grande arrependimento que Deus despertava neles para isso. Segundo, o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. A geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seu pai, de seus pais. Neemias, capítulo 9 e versículo 2. Os estranhos eram pessoas de outros povos com quem Israel se misturara desde a saída do Egito. Pouco a pouco, ao longo dos anos, a linhagem santa de Israel misturava-se com os povos tanto do Egito como de Canaã. Eles fizeram essa mistura e aderindo assim o culto aos deuses estranhos. A norma espiritual era este afastamento desses povos e desses deuses estranhos que eles estavam misturados. Olha o que é que nos diz ainda o texto sagrado. E puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Vemos que no capítulo 8 e o versículo 12, o povo entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E em outras palavras, eles adquiriram conhecimento através da pregação. Logo perceberam que estavam cometendo os mesmos erros dos seus pais. Já vimos que a exposição da palavra trouxe luz para eles, trouxe o conhecimento necessário para que eles fizessem confissões dos seus pecados, porque caíram nas mesmas transgressões dos seus antepassados. Nós concluímos esta lição dizendo o seguinte, meus irmãos: o que disse o profeta Oséias no capítulo 6 do seu livro e o versículo de número 3. Ele disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como a serôdia que rega a terra. Este é o nosso dever, estudarmos, procurarmos conhecer ao Senhor, para que ele venha até nós, e haverá em nós um verdadeiro ensinamento, haverá em nós um verdadeiro despertamento espiritual, para um arrependimento sincero, com lágrimas, com prantos, com humilhação. O livro de Crônicas, ele deixou registrado: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo isso acontece através do ensino da palavra de Deus. Esdras, ele veio a Jerusalém, ensinou a palavra de Deus e houve uma transformação, houve um arrependimento sincero na vida do povo. Houve um despertamento espiritual. Deus abençoe a todos. Agradecemos a todos vocês que nos apoiam nesta obra que estamos realizando. É uma obra muito espinhosa, mas estamos trabalhando para cada dia oferecermos a todos vocês um conhecimento profundo e sincero da palavra de Deus. Com isso, nós pedimos a todos, compartilhe este vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário, para assim dialogarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.